A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical com os nossos juvenis. Na verdade, a última aula do nosso trimestre, a lição de número 13. O título da nossa lição nesta manhã é A Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Então nós estamos encerrando o nosso trimestre falando acerca da igreja e por fim utilizando esse texto de Jesus, falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora haja alguma polêmica em cima desse texto, falando acerca de Pedro como sendo a pedra que Jesus falava, na verdade o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, numa das suas epístolas, ele fala que essa pedra é o próprio Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus está fundada e firmada nele, que é a pedra angular da esquina. Então é a pedra que sustenta a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã louvando ao Senhor Jesus, por fazermos parte dessa igreja que um dia vai morar no céu, a noiva do Cordeiro, que vai estar juntamente com Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 35 ao 38, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E agora, complementando a nossa leitura 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do 6 ao 9, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esses textos que nós lemos, irmãos, dá-nos a noção de que nós estamos semeando a palavra do Senhor a uma terra que muitas vezes, como o próprio Jesus fala na parábola do semeador, que nem sempre essa terra ela está suscetível a germinar a semente que nós estamos lançando. Mas é muito importante que nós lancemos a semente da palavra do Senhor. A palavra do semeador diz que algumas das sementes, o semeador saiu a semear a sua semente, e algumas sementes caíram entre os pedregais, outras caíram entre os espinhos, outras caíram à beira do caminho, mas teve a semente que caiu na boa terra, naquela terra que fez com que ela germinasse. Nós, assim como semeadores, estamos semeando a palavra do Senhor. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos mais do que nunca, nesses últimos dias da igreja aqui na terra, lançar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a quem precisa. Nós estamos vivendo momentos de muita dor, de muita aflição que nós estamos passando, que o mundo está passando, mas é necessário que nós lancemos a semente. Muitas vezes nós pensamos como nós vamos levar essa palavra se nós não podemos nem sair à rua. Nós estamos num momento de fechamento das igrejas, num momento em que nós não podemos nos aglomerar para falar do Evangelho, não podemos realizar um culto ao ar livre, não podemos usar os nossos templos, mas é necessário nós falarmos de Jesus. E hoje, mais do que nunca, é momento de você pensar: quem é que eu posso falar? Como é que eu posso levar Jesus Cristo a outra pessoa? Há tantas pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo, de edificação e até mesmo de exortação para que não vá para o inferno. Então é necessário que você verifique entre os seus familiares, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos, alguém que estuda com você, que trabalha com você, que está precisando de Jesus, que está precisando dessa palavra que transformou a minha vida, que transformou a tua vida e ainda hoje é capaz de transformar vidas.
Então é mais do que urgente nós falarmos do Evangelho de Jesus, falarmos dessa palavra que transforma vidas, que muda situações, e a pessoa que crê nessa palavra, aceitando a Jesus como seu Salvador, ela começa a fazer parte da igreja. A igreja do Senhor, como nós dissemos ao longo de todo esse trimestre, não é algo visível. É claro que nós congregamos numa igreja local, numa denominação, cada um de nós pertencemos a essa denominação, e nós aqui estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui na cidade de Americana, mas nós todos fazemos parte de uma igreja que é muito maior do que essa denominação local, que é a igreja invisível, que fazemos parte não só nós que aqui estamos, mas todas as pessoas que um dia foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Essas pessoas que muitas vezes nós não conhecemos por nome, nós não sabemos nem onde estão, mas essas pessoas fazem parte dessa igreja que um dia vai morar no céu, que é essa igreja invisível, que faz parte do reino do Senhor nosso Deus. E então está em várias localidades, em vários países, em várias nações. Muitos desses países nem se é permitido pregar o Evangelho, mas lá tem uma igreja do Senhor escondida muitas vezes, que é invisível às autoridades deste mundo, mas que é visível para o nosso Deus. Então nós fazemos parte dessa igreja que vai morar nos céus, e é sobre a igreja que nós estamos falando, sobre essa igreja invisível que não pode parar, mesmo que as portas, que os governos deste mundo proíbam o exercício das atividades de culto, mas nós não podemos parar, e nós não paramos, porque a igreja continua avante, ela continua caminhando até o dia em que encontrará com o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós falamos que a igreja é chamada para semear o que? A palavra do Senhor. Assim como a parábola que nós citamos, nós precisamos sair aos campos e valados, e se hoje não é permitido eu ir às ruas, eu posso usar a internet, eu posso utilizar de outras maneiras para falar do Evangelho de Jesus, eu posso ligar para alguém, às vezes não posso ir ao hospital visitar, mas eu posso me comunicar com alguém através das redes sociais para falar do amor de Jesus e dizer para a pessoa: eu estou orando por você porque eu tenho certeza no Deus que eu creio, eu tenho certeza e convicção que Ele pode mudar a sua história, de que Ele transforma a tua vida, que Ele te liberta do pecado, que Ele te liberta dessa enfermidade e que Ele te leva para o céu. Basta que você o aceite como Senhor e Salvador em sua alma. Então nós todos precisamos lançar semente. Mais do que nunca é urgente, o mundo está clamando por uma solução, e a única solução que há, a verdadeira solução, irmãos, pode vir vacina que vier, pode vir remédio que vier, tratamento que vier, mas eles não são a solução, são apenas paliativos, que resolvem talvez momentaneamente. Para alguns casos, nós estamos vendo um caos total na nossa saúde, mas há um Deus que tudo pode, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da saúde, Ele pode curar, e Ele não cura apenas o físico, mas Ele cura o interior, Ele transforma a alma do homem, Ele transforma a vida do homem e faz dele uma nova criatura. E é essa palavra que eu preciso levar, é essa palavra que a igreja precisa semear. A semente é a palavra de Deus. Os 3 primeiros evangelhos falam da semeadura. Jesus Cristo veio a essa terra justamente para fazer um novo concerto com o homem. Nós sabemos que não havia justo sequer, então Deus envia o seu próprio Filho para salvar a humanidade. E Ele faz um novo acordo com o homem. Ele faz uma nova aliança com o homem. Aquele que crê em Jesus Cristo como sendo seu Filho, como sendo Salvador, ele passa a fazer parte desse reino. Ele passa agora a ter direito à vida eterna, se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a igreja então é formada. Jesus Cristo morre, mas ressuscita ao 3º dia, e depois da sua ascensão aos céus, os seus discípulos ficam aqui e aguardam o dia de Pentecostes. Nós todos sabemos que lá no livro de Atos relata nos primeiros capítulos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre eles, eles são cheios e começam a falar em novas línguas, recebem esse dom do Espírito Santo sobre as suas vidas, e aí eles começam a sair e a falar do Evangelho de Jesus. É interessante que naquele momento a igreja que estava ali, eram poucos irmãos, mas aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, a cidade de Jerusalém estava tomada de
judeus que vinham de várias partes do mundo, de várias partes da Ásia, até de partes da Europa, que estavam ali para adorar ao Senhor na festa de Páscoa. E aí os irmãos cheios do Espírito Santo começam a falar do Evangelho a eles, falar desse Jesus que eles ainda não conheciam, e aí uma multidão de pessoas se converte. A Bíblia fala que milhares de pessoas aceitam a Jesus, e o interessante é que quando eles saem dali de Jerusalém, voltam para suas terras, eles levam Jesus consigo, e eles não ficam acomodados e parados, não, eles começam a repartir o Jesus que eles acabaram de conhecer. E aí as pessoas que estavam ao seu redor, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que trabalhavam com eles, automaticamente começavam a receber o Evangelho de Jesus. E a igreja ela vai crescendo de forma tão grande que o Evangelho vai tomando forma em todas as cidades do antigo Império Romano. É tão interessante nós notarmos isso, se estudarmos a história da igreja, nós vamos ver que o Evangelho ele tem uma rápida ascensão nos primeiros anos, nos primeiros séculos da nossa era, justamente porque as pessoas não se incomodavam em falar do Evangelho, muito pelo contrário, elas não temiam pelas suas próprias vidas, mas elas falavam do Evangelho de Jesus. Muitas, inclusive, foram mortas. Nós sabemos de toda a história do imperador Nero em Roma, que manda perseguir os cristãos e muitos deles são mortos ao fio da espada, outros vão para os coliseus para serem mortos por leões, mas eles não deixaram de falar do Evangelho de Jesus, não deixaram de falar do amor de Jesus que contamina, que transforma, que muda a história do homem. E a igreja foi crescendo e ela continua crescendo até hoje. Se a igreja já passou por inúmeras perseguições ao longo da sua história, essa perseguição que nós estamos passando, esses problemas que nós estamos vivendo, eles não são comparáveis muitas vezes à perseguição que a igreja já passou. Certo é que nós não vamos parar, irmãos. Nós estamos aqui continuando como a igreja do Senhor e precisamos continuar levando a semente do Evangelho até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Hoje é necessário que eu saia para falar do amor de Jesus, que eu fale, que eu use as minhas ferramentas que o Senhor nos dá hoje, e há muitas ferramentas que nós podemos utilizar para falar do amor de Jesus. Cada conversão é uma colheita. Então, quando nós lançamos a semente, o texto que nós aqui lemos, inclusive, fala de um problema que havia na igreja de Corinto. Paulo fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas o certo é que é Deus, o dono da igreja, é Jesus o dono da igreja, Ele é o dono da igreja, não existe igreja de A, de B, de C, a igreja é do Senhor Jesus. Então, eu preciso fazer alguma coisa, não importa se eu vá plantar, não importa se eu vá regar, o que importa é que a semente está sendo lançada, a palavra está sendo lançada, discípulos estão sendo preparados e pessoas estão crendo no Evangelho e a igreja continua crescendo e semeando a palavra do Senhor. A palavra tem o poder de salvar, de regenerar, de libertar, de produzir fé, de santificar e de nos levar a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela transforma o coração do homem, ela muda a situação. Independente do problema que uma pessoa esteja vivendo, independente da situação que uma pessoa esteja, ele pode ser viciado em drogas, em bebidas, na prostituição, mas o Senhor Deus, quando Ele entra, a palavra de Deus, quando ela entra, ela é viva, e o próprio escritor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós não conseguimos discernir onde está a divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus, ela consegue entrar lá, na divisão entre as juntas e as medulas. Olha só que coisa mais linda. Até mesmo a medicina tem dificuldade em separar a junta e a medula, mas a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar no âmago, no íntimo do ser humano e de transformar a vida do homem, de curar as feridas internas, de mudar a fisionomia do homem, de mudar o seu interior e automaticamente o seu exterior. Deus transforma, a palavra de Deus transforma. Nós não podemos temer de falar, porque quem vai fazer o efeito na vida do homem é justamente a palavra. Não somos nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para que essa palavra se achegue aos homens. É muito importante que nós saibamos que essa palavra é poderosa. Quem é que faz esse efeito? É a própria palavra, porque ela é viva, porque é o próprio Cristo falando a vida do homem, não somos nós.
mas é Ele quem faz. Então eu não sou nada, você não é nada quando lançar a semente, você é um instrumento nas mãos do Senhor, mas quem é que vai fazer o efeito é ela. Ela é a que vai transformar, ela que vai mudar, ela que vai transformar a vida do homem e fazer dele uma nova criatura. O semeador precisa sair a semear. Se a semente ficar retida ou guardada em um celeiro, nunca produzirá frutos. Se nós guardarmos a palavra de Deus conosco, ela não vai produzir frutos. Mas se nós lançarmos essa semente, se nós lançarmos essa palavra, muitas outras pessoas poderão se converter. E essas pessoas se convertendo, elas continuarão lançando essa semente. E outras pessoas poderão ter acesso a ela. Irmãos, medite, como é que você aceitou a Jesus? Alguém falou do Evangelho de Jesus para você, que seja os teus pais. Talvez você fale, mas eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. Muito bem, mas alguém falou de Jesus para os seus pais, para que eles ensinassem a você. E feliz de você que nasceu num lar cristão, porque muitos provaram dos problemas e das dificuldades deste mundo, da escravidão de Satanás, que é o pecado. Mas nós temos graças a Deus, glorificamos a Deus, porque muitos de nós já nascemos num lar cristão, mas é quem nos ensinou a palavra, alguém precisou falar dela para nós, para que nós a crêssemos, para que nós crêssemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, para que nós um dia entregássemos a nossa vida a Ele. Se não houvesse quem falasse, se as pessoas que receberam essa palavra, tivessem guardado ela e não pregado a ninguém, nós não teríamos acesso a ela. Mas foi necessário que alguém falasse do amor de Jesus e nós um dia alcançamos a fé. Então, da mesma forma como nós recebemos esse evangelho, recebemos essa palavra, nós precisamos compartilhar a outras pessoas. Muitas pessoas estão precisando e eu preciso falar de Jesus. É necessário que eu saia a falar do evangelho. A função do semeador é apenas semear, porque quem dá o crescimento é Cristo, como nós dissemos. Há uma grande urgência em semear a semente da palavra de Deus. Jesus enfatizou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Talvez nós estamos vivendo a noite nesse momento, e nós não conseguimos sair às ruas, mas nós podemos usar outras ferramentas para falar do amor de Jesus. Então não percamos tempo. Eu, você adolescente, você irmão que está nos assistindo nesta hora, tem essa oportunidade, o privilégio de conhecer Jesus, esse privilégio que nós temos de tê-lo aceitado como Senhor e Salvador, o privilégio de meditar nessa palavra que é vida para as nossas vidas, que é vida para a nossa alma, que causa transformação e mudança em nós e que pode mudar a vida de outra pessoa. Irmãos, não guardemos a nossa Bíblia numa estante, não guardemos ela simplesmente no nosso coração e falar, eu já estou salvo, está tudo muito bem. Não, há muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno, que precisam de Jesus. Não se atenha, não guarde para si, mas leve Jesus a outras pessoas. O nosso tópico 2 diz assim, o crescimento da igreja. É importante nós meditarmos que o crescimento quem dá é Cristo. Irmãos, hoje há muitas denominações, há muitos ministérios, há muitas igrejas que se autodenominando igrejas, alguns se dizem comunidades, outras se dizem igrejas apostólicas, mas o certo é que pode existir vários formatos de culto, alguns parecem um show, outros parecem uma apresentação, outros parecem um programa de televisão. O certo é, irmãos, que se pode utilizar qualquer ferramenta. O pregador pode ser o melhor que for, ele pode ter a melhor oratória, ele pode ter a melhor capacidade de comunicação, mas se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida, de nada adianta. A igreja, ela só cresce pelo poder da palavra de Deus. Não há outra forma de crescer se não for através da palavra de Deus. Há muitos ajuntamentos e há pastores e pessoas preocupadas em lotar os seus templos, mas não se prega a palavra de Deus. Então há comunidades realmente, mas que não têm mais o objetivo de pregar a palavra de Deus. Mas é certo, irmãos, que se nós nos atentarmos à palavra do Senhor e falarmos dessa palavra que liberta, que transforma, o próprio Deus dará o crescimento. É Ele quem faz crescer, é Ele que faz com que as sementes sejam germinadas e que as plantas cresçam e se robusteçam na graça e no conhecimento.
Então nós temos que, até se nós meditarmos o crescimento da igreja primitiva, nós vamos entender isso, que era o próprio Jesus quem fazia o crescimento, era essa palavra pregada em ação, ação do Espírito Santo na vida dos irmãos que fazia o crescimento. Nós vamos entender aqui que a igreja de Antioquia, no primeiro e no segundo século, principalmente da igreja cristã, depois da igreja de Jerusalém, que foi a igreja que foi deixada por Jesus, né, e os discípulos começaram dali a sair, a pregar toda a Judéia, a igreja chega até Antioquia. Antioquia, na ocasião, ela ficava bem ao norte de Jerusalém, ela fazia parte do Império Romano, mas fazia parte da província da Síria. Hoje faz parte do território da Turquia. E a cidade de Antioquia era uma cidade muito grande, muito rica, muito próspera. Os historiadores dizem que na época ela já tinha quase 500 mil habitantes. E quando os primeiros crentes chegaram ali, vindos de Jerusalém, que eles começaram a falar do amor de Jesus, eles começaram a proclamar o evangelho e a igreja começou a crescer. Tanto é que Paulo, depois de ser convertido, ele estava a caminho de Damasco, subindo ao norte de Jerusalém, que era a capital da Síria, e ainda hoje é a capital da Síria. E ele, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, né? Todos nós conhecemos a história de Paulo, e ele então se converte ao cristianismo. A partir daquele momento ele se converte a Jesus Cristo. A primeira igreja em que ele prega a palavra de Deus é justamente Antioquia. Ele sobe ainda mais ao norte, naquela ocasião da Síria, e ele vai pregar a igreja de Antioquia, que era uma igreja nascente. E ali começaram a subir os primeiros discípulos de Jesus, e a igreja começa a crescer. Ela começa a tomar forma que os historiadores dizem que já no segundo século da nossa era, mais de 50% dos habitantes de Antioquia já eram cristãos. Olha que interessante, irmãos. Em menos de um século, uma cidade que nunca tinha ouvido falar de Jesus, a metade da sua população, ela passa a servir ao Senhor Jesus. Isso daqui mostra o crescimento que o Espírito Santo faz quando as pessoas se disponibilizam a falar da sua palavra, da palavra de Deus. Então é muito importante que nós saiamos a falar. Se nós queremos que as pessoas sejam atingidas pelo Evangelho, é necessário que nós façamos. E não nos preocupemos, porque o Senhor Jesus é quem dá o crescimento. A gente lança a semente. Às vezes, depois de muitos anos, depois de muitos dias, aquela pessoa vai se converter. Quantos testemunhos nós temos, quantos relatos nós temos de pessoas que receberam um folheto do Evangelho e depois de muitos anos, essa pessoa é encontrada aqui na igreja e ela fala: olha, foi através daquele folheto que você me entregou que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Aquele folheto ficou guardado durante muitos dias e eu fui lê-lo. E quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falou comigo e Ele salvou a minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, a minha família já serve ao Senhor. Quantos relatos nós temos, e pode ser até a tua história. E o que você está esperando para falar do amor de Jesus? Não perca seu tempo, fale. O Senhor Jesus é quem dá o crescimento à igreja. Se nós observarmos a igreja primitiva, nós veremos aqui algumas características desse crescimento. O primeiro deles, a mão do Senhor era sobre eles. Nós vemos que a ação do Espírito Santo era sobre a igreja. A mão do Senhor estava sobre eles. Esse é o primeiro pré-requisito para que haja o crescimento, porque é Ele quem dá o crescimento. Então é necessário que as mãos do Senhor estejam sobre a sua igreja. Nenhum método vai funcionar se a mão do Senhor não estiver sobre a igreja. Depois nós vemos o empenho dos crentes. Os irmãos, eles não se acomodavam nos seus próprios lugares. Eu já sou salvo e está tudo certo. Não, como eu disse a vocês, não podemos nos acomodar. E os irmãos da igreja de Antioquia, eles saíam a pregar o Evangelho. Nós vemos versículos aqui que comprovam isso. O próprio capítulo 13 de Atos relata sobre isso. O crescimento da igreja não é uma obra humana, mas é uma obra divina. É Ele quem faz, como eu disse a vocês. Oração e jejum. Se nós lermos aqui no capítulo 13 do livro de Atos, nós vamos ver que a igreja estava em jejum e oração, inclusive para poder selecionar, para escolher quem seriam os seus próximos obreiros. Então nós vemos aqui que a igreja, ela estava em constante jejum e oração. Irmãos, uma igreja não se mantém sustentável, ela não cresce se não houver oração e jejum. Olha aqui, o primeiro versículo do capítulo 13 diz assim:
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi dessa igreja que surgiram as grandes missões evangelísticas e o cristianismo começou a tomar conhecimento, ser conhecido de toda a Ásia e de toda a Europa. Irmãos, olha só que igreja poderosa. Nós vemos aqui que eles estavam em constante jejum e oração. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar em constante jejum e oração, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja do Senhor. A igreja precisa estar em jejum e oração, e nós iremos até as portas do inferno, tirar de lá as vidas que estão já, muitas vezes, sucumbindo por Satanás, mas nós podemos tirá-las de lá, das garras do inferno, se nós estivermos em constante jejum e oração. Então, para uma igreja ter o crescimento, é necessário que haja jejum e oração. Integração e comunhão. Aqueles que aceitam a Jesus como nosso Senhor e Salvador, eles precisam ser integrados na comunhão dos santos. Nós aqui comentamos já nas aulas passadas de duas ordenanças que Jesus Cristo dá à sua igreja, que é o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. Então, o novo convertido, ele precisa ser integrado à comunhão dos santos, à igreja do Senhor, e é necessário que ele, então, seja batizado em águas e passe a participar da Santa Ceia do Senhor. E não só nisso, mas para que os irmãos o recebam nessa koinonia, nessa comunhão que nós temos uns com os outros. É necessário que nós os recebamos, que tenhamos integração com os novos convertidos. E eles lá em Antioquia tinham isso muito claramente. Nós vemos na história da igreja que os irmãos tinham essa comunhão uns com os outros. Espontaneidade sacrificial. Isso daqui, irmãos, é muito importante. É se doar ao próximo, é ter a disponibilidade, ser espontâneo em se doar ao próximo, de entender as suas necessidades e ajudá-lo naquilo que for necessário. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso pelos nossos irmãos? Talvez a igreja dos últimos dias esteja precisando de um choque de realidade nesse sentido. Muitas vezes nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós vemos irmãos sofrendo por problemas diversos e nós muitas vezes nem sabemos quem é ele, nem sabemos o seu nome, oxalá do que ele está passando. Olha, irmãos, é necessário que nós tenhamos esse despertamento do Espírito Santo para ter essa espontaneidade de ver a necessidade do nosso próximo e ajudá-lo nisso. Muitas vezes a gente se preocupa só em trazer o alimento, a roupa, mas não é só isso. Muitas vezes ele precisa de um conselho, de uma oração, de uma ajuda espiritual, e a igreja do Senhor, ela está apta a fazer isso. Paixão pelas almas. É necessário que nós tenhamos paixão pelas almas, porque quando nós temos paixão, que eu enxergo a necessidade daquele que está sem Deus caminhando para o inferno, eu sinto desejo de falar de Jesus para ele. Eu falo, não, eu não posso deixá-lo ir para o inferno por conta própria, eu preciso levar Jesus a ele, eu preciso despertá-lo acerca do Evangelho de Jesus. Isso é paixão pelas almas. E experiências pessoais. As experiências pessoais entram os testemunhos que são fundamentais para que a igreja do Senhor ela cresça. Irmãos, cada um quando se reuniu, nós temos isso já como premissa nos nossos cultos, né? De cada um trazer o seu louvor, a sua adoração, o seu testemunho e a sua palavra. É necessário que nós testemunhemos para edificar uns aos outros e para que nós tenhamos experiências com Deus, para que nós possamos edificar uns aos outros. E a igreja do Senhor, ela começa a crescer e ela permanece crescendo até o dia do arrebatamento da igreja. Então essas são algumas das características que nós vemos aqui na igreja primitiva e na igreja de Antioquia. Essas características faziam com que a igreja crescesse. E nós vemos isso ainda hoje na igreja, porque a igreja do Senhor não para. Ela continua perseverante em oração, em jejum e todas essas características. E por fim, o último tópico diz o seu chamado. Eu e você somos chamados a fazer parte dessa igreja. Se já fazemos parte dessa igreja, nós somos chamados a falar do amor de Jesus, a levar o Evangelho às almas perdidas, onde quer que elas estejam.
e fazer discípulos. Quando a gente fala em fazer discípulos, talvez você fique pensando, nossa, é difícil eu falar de Jesus, quanto mais fazer um discípulo. Mas todos nós precisamos estar à disposição do Mestre para ser um discípulo e para fazer discípulos dele. O que é fazer discípulo? É ensinar não apenas com as suas palavras, mas através da sua vida. Olha só que difícil, não é? Mas não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Irmãos, se nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus, nós temos o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. Então aquilo que nós fazíamos lá no mundo, nós já não fazemos mais hoje. Nós temos uma nova vida, nós somos diferentes e as pessoas olham para nós e veem Jesus Cristo em nós. E é isso que nós precisamos fazer. Ao fazer isso, eu estou fazendo discípulos, porque as pessoas estão olhando e vendo Jesus Cristo refletido em minha vida. A glória dele está refletida na minha vida e eu posso mostrar, eu posso ensinar através da minha vida, através do meu testemunho público de fé, que Jesus Cristo mora dentro de mim, que eu sou uma nova criatura, que eu sou diferente. Eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, sim, mas eu tenho Jesus que não me deixa ficar triste, que não me deixa ficar cabisbaixo, que não me deixa murmurar, que não me deixa praguejar, que não me deixa muitas vezes odiar o meu próximo. Não, o Senhor Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida e não deixa que eu fique desesperançado. A morte pode rondar ao nosso lar, a nossas famílias, a igreja do Senhor. Muitos dos nossos irmãos têm perdido as suas vidas por conta dessa enfermidade tão terrível, mas na verdade eu tenho uma notícia muito mais importante para dizer para você, que eles não perderam a vida deles, eles estão ganhando a vida, porque eles estão deixando essa vida de dificuldades, de lutas, de provações, mas eles estão subindo com Jesus Cristo e eles já venceram. Nós ainda estamos aqui lutando, mas eles já venceram. Então, a alegria que nós temos de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós fazemos discípulos quando demonstramos essa verdadeira fé aos nossos irmãos, aqueles que acabaram de se converter. E de fazer discípulos, você pode ser um discipulador. Muitas vezes não é necessário pegar uma revista de discipulado para discipular alguém, mas eu estou discipulando com a minha vida, com a minha demonstração de fé, com as minhas palavras, com o meu ato de viver diante de Deus, a minha forma de viver com Deus. Então pense nisso. Você está discipulando por mais que você não queira, mas você pode estar discipulando para o bem, levando pessoas a Cristo ou levando as pessoas a se desviarem da fé. Você só tem essas duas opções. Então pense nisso, você pode ser um discipulador de Jesus Cristo. Pense na sua vida, naquilo que você está fazendo, na forma como você está se reportando às outras pessoas. Elas precisam olhar para você e enxergar Jesus na tua vida. Elas precisam olhar para você e enxergar que há uma transformação, uma fonte inesgotável de alegria, de palavras boas para a sua alma. Elas precisam ver que Jesus Cristo está dentro de você. Então não pense duas vezes. Se você ainda não é um discipulador para o reino da luz, você pode se torná-lo agora. Jesus Cristo, ele está pronto a mudar, a transformar a sua vida, mudar naquilo que for necessário para que você se torne um discipulador. Jesus Cristo está nesta manhã te convidando a permanecer como igreja do Senhor, a exercer o seu papel como igreja, a levar a preciosa palavra aos demais, aqueles que ainda não têm esperança e aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos e se converteram a Jesus Cristo, para que você seja um discipulador das boas novas. Que Deus em Cristo continue te abençoando, abençoando a tua casa, a tua família, que haja saúde, que haja alegria, que haja libertação onde você esteja. Que o Senhor Jesus, ele é capaz de mudar, de transformar ainda hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Antes de nós orarmos, eu gostaria de lembrar que todos os nossos aniversariantes desse mês de março,
Dentre os nossos adolescentes aqui da Igreja Sede, nós temos a irmã Maria Alice, que fez aniversário. Que Deus continue abençoando a vida dela e abençoe a todos os adolescentes do nosso campo que estão participando dessa aula, todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu sei que tem muitos irmãos que já deixaram de ser adolescentes há muito tempo, mas que o Senhor Jesus continue te abençoando, independente da dificuldade da luta que você esteja passando. O Senhor é contigo. Vamos orar nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos porque Tu és grande, porque Tu és maravilhoso. Somos gratos a Ti pelo dom da vida, pelo dom da salvação que o Senhor nos deste na cruz do Calvário. Agradecemos por fazer parte desta igreja tão gloriosa que um dia vai morar nos céus, porque Tu virás buscar-nos, Senhor Jesus, e nós cremos nisso. Senhor Jesus, aumenta a fé daqueles que estão fracos, que estão abatidos, para que saiam a falar do Teu Evangelho. Usem, Senhor, das ferramentas que têm disponíveis em Suas mãos, para que a Tua palavra continue sendo propagada a todas as gentes e a todas as nações. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, para que sejamos Teus discípulos e discipuladores do Teu reino, do Teu bom nome. No Teu nome santo nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.